Olá, queridas amigas do programa De Mulher para Mulher. Sejam bem-vindas todas vocês. E é com muita alegria no meu coração que novamente eu estou aqui para poder passar um pouquinho para você aquilo que o Senhor tem nos ensinado, daquilo que o Senhor tem nos proporcionado a viver. E hoje nós vamos falar de algo que tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida. Nós vamos falar de mulher, relacionamento na família, relacionamento com o esposo. Nós vamos falar de mulher, ministério e família. E é com muita alegria no meu coração que eu passo para você, nesse dia de hoje, tudo aquilo que Deus tem nos ensinado. E hoje o programa vai ser um pouquinho diferente, amigas. Eu tenho aqui comigo hoje uma pessoa muito querida, Priscila Mazo, ela que é apresentadora do programa Coração Puro, cantora, compositora, é mãe também de um menino lindo, vai poder passar para nós, vai poder ensinar para nós, falar para nós um pouquinho daquilo que o Senhor tem ensinado, né, toda a vida dela e durante todo esse processo da vida dela. Seja bem-vinda, viu, Priscila? Obrigada, Rose. É um prazer estar aqui no programa de Mulher para Mulher. A gente sonhou juntas, né, Rose? Verdade. Com esse programa. É muito bom ver tudo isso concretizado. Para mim é um privilégio mesmo estar aqui, ser convidada para estar falando com as mulheres desse programa, que eu sei que são muitas que nos assistem. E hoje nós vamos estar falando mesmo aí sobre a mulher exemplar, lá de Provérbios 31, né? A Bíblia tem um exemplo de como deve ser essa mulher. E baseado nesta mulher de Provérbios 31, é que eu acho que nós temos que ministrar para as mulheres hoje, né, Rose? Verdade, Priscila. Nossa, é uma alegria muito grande ter você aqui. Você faz parte desse sonho junto com a gente, tá bom? Priscila, eu queria já começar o programa perguntando a você, assim, como que foi a sua trajetória? Como que foi, assim, desde lá o começo, o princípio desse chamado tão lindo que você tem de fazer esse trabalho com as crianças? Com certeza, Rose, a história é longa, eu vou tentar estar resumindo aqui para as minhas amigas. Gente, o programa Coração Puro, eu acredito que nasceu no coração do Senhor Jesus, porque Amém. Eu tive, sim, dúvidas no começo, né? Mas eu sempre trabalhei na obra de Deus, sempre desde os 12 anos de idade. Logo que eu me converti aos 8 anos de idade, por isso que eu evangelizo crianças, porque eu acredito que criança se converte. Amém. E daí nós começamos a amar o Senhor Jesus e a desejar fazer a vontade dele. Então a minha oração sempre foi: eu quero ser o que o Senhor quer para mim. Amém. E eu sempre fui uma aluna muito estudiosa, dedicada, incentivada pela minha mãe, tudo, mas sempre trabalhando na obra de Deus. Ministérios na igreja, evangelização, cuidando de crianças na escolinha, ajudando as pastoras, né? Ajudei muito a pastora Marta. E aí, quando eu fiz 16, 17 anos, a minha mãe falou assim: agora nós vamos para a igreja sede, que é momento da Priscila arrumar o marido para casar. Nisso eu dei uma pausazinha no ministério e obedeci a minha mãe. Fui para a igreja sede, lá tinha muitos jovens, né? Então, realmente, né? A gente não tem que procurar um marido, viu, gente? Mas você que é jovem, ir num grupo de jovens, num culto dos jovens, e onde tem um monte de rapazes de Deus, moças de Deus, tá certo. É melhor o jovem fazer isso, né, Rose, do que ir ali pro mundo, né? Pra ir procurar na balada, nessas coisas. Então, não, procurei dentro da igreja. E Deus preparou meu esposo, daí eu me casei, e eu estava fazendo faculdade também nessa época. Aí, nesse período em que eu estava me casando, namorando, casando e fazendo a faculdade de arquitetura, que eu gosto muito, orei pedindo para Deus mostrar toda a profissão, né? Eu parei um pouquinho de trabalhar na obra porque estava muito corrido. Mas logo, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, ele não quer ver ninguém parado. Ele já começou a tocar o meu coração e falar assim: filha, você tem que voltar a trabalhar no ministério, você tem que voltar. E aí eu peguei e falei para Deus restituir na minha vida. Restitui, Senhor, eu quero de volta o que é meu, aquela música, né? Restitui. E é quando eu orei, eu pensei assim que Deus ia me colocar de novo na igreja, ali cuidando das crianças, ajudando, eu ficava no retroprojetor naquela época, né? E eu ajudava assim. E daí Deus começou a tocar meu coração que era algo maior. E aí a minha mãe
me deu um incentivo. Ela falou, por que você não trabalha com crianças na televisão? Eu falei, não, isso é ideia de mãe coruja, de mãe que quer ver o filho na TV, não é nada assim. Aí fui orar, vamos orar. E oramos e Deus foi crescendo dentro de mim aquele sonho. Aí eu falei assim, vou fazer um teste. Se a pastora Irene, minha pastora líder, autorizar e apoiar, falar, vai minha filha, é de Deus, eu vou. Se a pastora, porque eu respeito muito a pastora Irene Ribaroli, que é a nossa presidente da comunidade evangélica. E tudo eu sempre vou comunicar para ela. Até hoje eu sou assim. Aí eu fui falar com ela. Ela falou assim, vai minha filha, Deus te abençoe, é de Deus, com certeza eu te apoio, eu te abençoo, né, tudo. E ela me abençoou e a partir dali nós viemos aqui, até o primeiro estúdio que eu entrei foi esse aqui, né, do Paulo. E aí nós viemos para cá e já fizemos orçamentos e tudo. E viemos na RTV, e fomos em várias televisões e deu certo e colocamos o programa no ar. Mas foi assim, foi luta, foi difícil, mas tudo na oração e Deus confirmando a cada passo. Quando Deus fala, não tem isso, erro, aí Deus foi confirmando. E as portas vão se abrindo, né, Rose? Verdade. Então, interessante que foi depois de casada. Foi depois que eu já tinha 1 ano e meio de casada. E o teu marido deu maior apoio também. Deu. Que graças lindo. A Deus. Eu comecei assim, na verdade, quando eu pensei na televisão, eu comecei evangelizando as crianças do meu condomínio. E aí eu chamava todas as crianças do condomínio para ir comer pipoca e tomar um suco e assistir um filme na minha casa. E esse filme era sempre um DVD da Ana Paula Valadão, da Cristina Mel, da Line Barros. Quando eu passava aqueles DVDs da Ana Paula ali, na verdade, eu nunca pensei que eu ia ter um DVD meu, que eu ia um dia cantar, porque eu não cantava nada. Então, antes você não cantava também? Não, também não. Depois que eu pus o programa na TV, igual você tá agora, só apresentando, é o que eu fazia. Eu contava histórias da Bíblia, mas eu chegava nas igrejas, as crianças queriam que aquela pregadora da palavra cantasse. Elas falavam, canta, por favor. E eu via a necessidade que tem um apresentador infantil de cantar. E aí eu pedi para Deus, né? Todo mundo sabe que me assiste, já contei esse testemunho, que eu não tinha o dom e foi pedindo para Deus. Claro que hoje eu ainda estou aprendendo a cantar, né? Mas já canto muitas músicas de Jesus para criança e elas gostam bastante. E você compõe também, né? E deu ainda até isso, eu orando assim e vinha as letras e as músicas e escrevendo, às vezes dirigindo. Nada, nadinha de nada, que é uma música que o pessoal gosta de cantar. Eu compus dirigindo, parei no sinaleiro e escrevi a música. Que bênção, Priscila. Glória a Deus. Linda a sua história, viu? E Priscila, depois, né, que você teve toda essa trajetória aí, a gente sabe que hoje você é mãe. Como que é para você conciliar tudo isso? Casa, filho, esposo? Como que você consegue gerenciar tudo isso daí? Olha, por incrível que pareça, Rose, para quem está nos assistindo, foi mais difícil no começo com o Ministério Coração Puro, quando eu ainda não tinha filhos, do que hoje. No começo do Ministério Coração Puro, eu era tão encantada com o ministério, focada no ministério, que eu vou confessar para vocês, às vezes eu deixava de lado o meu esposo um pouquinho, deixava de lado um pouco a minha casa, às vezes saía correndo, deixava a cama sem arrumar. Às vezes saía correndo para gravar ou para ir ministrar e deixava a louça na pia. E achava que isso estava super certo, super normal e contava vantagem para as minhas amigas. Eu acredito que muitas delas estão assistindo e dando risada agora. Porque eu falava assim, não, eu tô certa, eu tô pondo as coisas do Senhor em primeiro lugar. E eu, enquanto vocês só ficam aí sendo Marta, eu ainda pegava a história da Bíblia. Marta, Marta, você só fica lavando louça e limpando casa e eu tô fazendo a obra de Deus. Glória a Deus, que Deus tem misericórdia da gente, né, Rose? E eu fui bem, e o ministério prosperando tudo, mas muitas vezes eu deixei. E, amigas, não façam isso. É possível a gente, com oração e buscando a Deus, a gente estar com Jesus, ser cheia do Espírito Santo, Amém, cuidar do nosso lar e cuidar do ministério. Conciliar todas as coisas. Não dá para ser mulher 100%. Eu tive que abrir mão de uma coisa. Eu tive que abrir mão da minha profissão.
como arquiteta, eu não posso, por exemplo, fazer um projeto de interiores, que no começo eu fazia, que é a reforma de um apartamento, a reforma de uma loja, que eu preciso estar ali todo dia trabalhando. Então, eu fiz o quê? Eu tenho um chamado ministerial, eu abri mão, graças a Deus meu marido sustenta a casa, eu pude abrir mão da profissão como arquiteta. Hoje eu trabalho como alguns projetos só residenciais, assim, que eu mando para a prefeitura, depois vai para execução, às vezes outro engenheiro executa. Sim. Eu não preciso ir na obra todo dia, abrir mão da profissão para estar eu fico praticamente meio período me dedicando ao Ministério Coração Puro todos os dias, meio período dedicando à minha família, ao meu filho hoje, ao Lucas, ele tem 2 anos, e à noite também a eles. Então, eu saio de sábado, domingo para ministrar, muitas vezes, até na sexta eu saio sexta, sábado, domingo, faço ministrações nas igrejas, gravo o programa Coração Puro muitas vezes na segunda-feira, o Lucas vai para a escola à tarde. Quando ele está na escola, eu cuido do ministério. De manhã, no período da manhã, eu cuido mais aí da casa, eu faço comida, viu, gente? Eu lavo louça, eu varro a casa, eu faço tudo que uma mulher tem que fazer. Então, e tem mulheres que se iludem, né, Priscila, com isso daí, acha que a gente não faz nada, né? Acho que a gente tá ali só, né, buscando ao Senhor, e não é assim, não. Né? E muitas vezes isso é muito prejudicial. Prejudica realmente a nossa família, porque Deus é em primeiro lugar. Isso. Só que a sua comunhão com Deus e não é a igreja. Tem pessoas que acham que é a igreja, o ministério é em primeiro lugar, e não é. Deus é em primeiro lugar. E quando você tem comunhão com Deus, você automaticamente vai ter com o seu esposo, com os seus filhos, né? O Senhor em primeiro lugar e a família vem em segundo, né? É muito importante a gente deixar claro isso, né? Porque eu conheço mulheres que, assim, destruíram o lar por causa do ministério. E aí depois não entendem. Às vezes deixava de orar pela família para ir para casa de alguém orar por outra pessoa. Não é assim. Não é isso assim acontece que acontece. muito. Sabe, deixa a sua casa, deixa seu esposo, deixa seus filhos e vai, né? Não sai da igreja, né? Até antigamente o pessoal chamava de beata, né? Achavam que eram beatas, literalmente. Porque mulheres que ficavam literalmente assim à disposição da igreja 24 horas. E a gente sabe que não é assim, né? Não. Então, um alerta aí para vocês mulheres, né? Que buscar o Senhor sim, ter comunhão com o Senhor sim em primeiro lugar, mas a família é primordial, a família, ela precisa dessa atenção, a família precisa, né, da nossa oração, da nossa intercessão, da nossa comunhão também, tá joia? Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já, ok? Ok, estamos de volta falando sobre tudo aquilo que nós mulheres vivenciamos, vivemos dentro da nossa casa, dentro do nosso ministério. E com a Priscila Mazo novamente. Priscila, eu queria que você falasse um pouquinho para mim a respeito de um sentimento que às vezes pode ser gerado dentro da gente, sentimento de culpa, em relação à correção, por exemplo. Eu sei que seu filho é pequenininho, mas você, né, trabalha com crianças, acredito que você já viveu isso, né? Às vezes talvez com sobrinhos ou com alguém conhecido, né? Alguma criança conhecida. Às vezes você fala algo para uma criança e você se arrepende. Como que você lida com isso? Como que é gerado esse sentimento que pode acontecer com você? Na verdade, Rose, todos nós estamos sujeitos a errar. Na Bíblia está escrito assim, que o varão que consegue dominar a sua língua, ele é perfeito e poderoso para dominar todo o seu corpo. Verdade. Então, quer dizer que não existe uma pessoa
que nunca errou com a língua, porque é algo mais difícil que tem da gente dominar. Às vezes você, eu nunca adulterei, eu nunca cometi uma infração de trânsito, isso tá mais difícil. Mas a língua, é difícil o varão que vai falar, a mulher e o homem. Eu nunca falei uma palavra que eu me arrependi. E com criança, Priscila, eu acredito assim que a gente tem que ter, ser assim, mais cauteloso, né? Porque a gente fala algo, a criança pega ali, a criança retém, né? E a criança, como a gente já tem, assim, sabido disso, né? A criança, ela cresce, pode crescer ali com um trauma, né? Às vezes alguma coisa que você fala. E como que você lida com isso? Ela memoriza, a criança memoriza. Eu tenho lembranças de coisas que me magoaram com 3 anos de idade. Mesmo orando, a gente não tem mais... A ferida não está aberta, não dói mais. Mas a cicatriz está ali, você lembra? Se você me perguntar, não vou citar aqui para não chatear as pessoas do qual eu já perdoei. Mas eu lembro de coisas que me falaram com 3 anos, com 4 anos, com 10 anos, com 8 anos. Eu lembro claramente. Só que como que eu não tenho raiva dessas pessoas? Uma, que hoje a gente é maduro na fé e consegue perdoar. Segundo, essas pessoas cobriram mais a minha vida com amor do que com palavras de ódio e de tristeza. Então, se você magoou seu filho, sua filha, peça perdão. Às vezes, na hora da raiva, já aconteceu comigo, o Lucas tem 2 anos, já aconteceu de eu gritar com ele de uma maneira, né, assim, que eu tava nervosa, e aí, com cheio de coisa para fazer, aquela criança chorando no seu pé, às vezes te irritando, às vezes a criança faz coisa errada, a criança faz birra. O Lucas tá nessa fase, e eu estudo também o que as outras mães estão dizendo lá na internet, tudo, e elas estão dizendo que crianças fazem birra mesmo, é normal. Então, eu corrijo sim, eu dou bronca sim, eu não deixo passar, eu falo para ele que tá errado. Agora, se a gente extrapolou, se na hora da raiva você falou algo que não devia, seja humilde, abraça teu filho e fala, filho, você perdoa a mamãe? Porque vem esse sentimento de culpa na gente, não vem? Vem. Então, aí eu falo assim, me perdoa, eu te amo, eu estava nervosa, eu não falei isso por querer. Então, uma coisa que é muito comum, eu não faço isso graças a Deus, porque desde pequenininha fui criada na igreja, parando da Bíblia, então eles já ensinavam que não pode, por exemplo, chamar de burro. Mas a gente sabe que acontece, como a gente são muitas mães que estão nos assistindo, né, Rose? Então você é mãe, você, por exemplo, chamou seu filho de burro, mas você é um burro, não fez essa tarefa direito, errou. A palavra da mãe, primeiro, que tem poder. Sim, você amaldiçoou teu filho, você quer que ele seja um burro mesmo, depois ele não vai passar no vestibular, vai te dar trabalho. Então, conserta agora, mamãe. Corre lá e fala, filho, você é muito inteligente, mas você é muito inteligente. Eu não sei onde que eu estava com a cabeça quando eu falei aquilo. Então, eu me arrependo, peça perdão, abraça teu filho, ama teu filho. Teu filho já é grande, já é adulto. Hoje está aprendendo, vai lá e fala, filha, bate lá na porta dela. Sabe que eu vim aqui para dizer que eu te amo. Ela tá errando em tudo. Acha uma coisa que ela tá acertando e elogia. Ai, mas filha, nem que for o cabelo dela. Mas que cabelo lindo que você tem. Nossa, que cheiroso. É importante isso. Faz um carinho, deita ela no seu colo. Gente, eu sou adulta. Às vezes eu quero que a minha mãe me dê um colo. Verdade. Eu quero me abrir com ela, eu quero contar as coisas, porque não tem melhor amiga do que a nossa mãe. Você tem que ser a melhor amiga da sua filha. Verdade. Então é por aí, eu acho que assim, é consertando. Errou, conserta. E daí, não é do que o diabo te acusar, Rose, ou a mamãe que tá lá, você vai virar pro diabo e dizer assim, a palavra de Deus. Mata ele com a palavra, igual Jesus. Se confessares os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar você de todos os pecados e te purificar de toda injustiça. Amém. Diabo, eu já pedi perdão para minha filha, eu já pedi perdão para Deus, eu estou limpa. E com isso o sentimento de culpa é anulado. É anulado. Né? E se vier, você sabe que é o diabo tentando trazer. E aí você repreende no nome de Jesus, manda embora. Esse sentimento não pode ser gerado em nós, porque ele vai atrapalhar, né, o relacionamento. Porque errar, todos nós
estamos suscetíveis a errar. O que a gente tem que fazer? É consertar rápido. Rápido. Não deixar para uma semana, porque a amargura vai crescendo. Verdade. Vai crescendo igual uma árvore. Então, então é mais fácil você arrancar aquele brotinho do que deixar a árvore ficar com o tronco dessa grossura. Raízes, aí você vai ter que pegar, né, a motosserra para tirar. Verdade. Então, melhor tirar o brotinho lá. Então, eu mesmo estava contando para a Rose aqui no intervalo. Uma discussãozinha que eu tenho com meu esposo, uma palavra alta, em menos de uma hora a gente já pede perdão, já liga um pro outro, amor, eu te amo, me perdoa. Eu falei, eu estava nervosa. Esses momentos de TPM, né, Rose? Então, a gente extrapola, às vezes, ora, toma um remédio, dá um jeito, mas elimina o mal, né? Resolve o mal. E como é bom, né, Priscila? Como é bom a gente fazer isso. Porque muitas vezes a gente espera do outro. A gente fica esperando que um filho ou que o esposo venha até nós. E não interessa se foi você ou se foi ele que errou, sabe? Partir da gente é tremendo, né? É sinal de humildade, sinal de que você tem um coração contrito, um coração que ouve a voz do Espírito Santo, né? Para tratar aquilo, né? E tem mulheres, tem muitas mulheres, Priscila, que acabam assim atrapalhando o relacionamento, né? Principalmente o relacionamento conjugal por causa dos filhos. Eu conheço também, já ouvi comentários de mulheres que dão mais atenção para os filhos do que para o esposo. E o que acontece? Os filhos crescem, se casam, né? E fica ali a esposa e o esposo. E geralmente, quando acontece isso na convivência, né? Nesses anos aí que se passaram, o esposo e a mulher ficam, parece que meio indiferentes. E eu li que há muitos divórcios, acontece divórcios por causa disso, porque o marido e a mulher já não têm mais aquele relacionamento, já não consegue ter aquele relacionamento gostoso, aquela intimidade, porque não houve isso, que a mulher dava mais atenção para os filhos do que para o esposo. Fala um pouquinho para nós sobre isso. A Bíblia diz, a mulher sábia edifica a sua casa, e a tola com as suas próprias mãos o derriba. Então, não interessa quem começou a briga, quem é o culpado, se é ele, se é o filho. A Bíblia não está falando que é para o homem sábio edificar a casa, nem para o filho sábio, é para a mulher. Então, quem vai... Gente, edificar, eu sou arquiteta. Edifica é construir o edifício. Quem constrói a sua casa é você. Amém. Quem derruba a casa é você também. Então, se uma casa caiu, é duro falar, mas é a mulher a responsável. Uma casa foi construída, está em pé, é a mulher a responsável. Então, é uma palavra dura, Rose? Mas é pra gente acordar. Verdade. Então, se o teu esposo tá sendo difícil, você que vai ter que estar lidando com ele, conversando, sendo amorosa. Aí a questão lá de não deixar o casamento esfriar. A mulher tem que ter equilíbrio. Nem um extremo de você só se dedicar aos filhos e largar o marido de lado, e nem também idolatrar o marido e largar os filhos de lado. Porque de todo jeito, o que você deixar vai sofrer consequência no futuro. Eu conheço histórias da mulher que também só dedicava ao marido e depois esse marido, mesmo assim, também ela não tinha sabedoria de Deus, não era evangélica, né? O marido foi embora e hoje sofre com os filhos. E também histórias de mulheres que fizeram o contrário. Então, o que a gente tem que fazer? Eu tô sentada aqui nesse sofá, ele tem 4 pés, né? Se tirar um desses pés, ele cai. É desequilíbrio. E é um desequilíbrio. Então, pessoal, você tem 4 pés que você tem que dar conta e deixar os 4 no lugar. Se cair o marido, você cai junto. Verdade. Você é a cadeira, você é o sofá, você é a cadeira. Os pés, o marido, os filhos, Deus e seu ministério. Então, você tem que estar cuidando dos 4. Se um dos 4 quebrar, você também se quebra. Porque, Rose, nós estamos trabalhando na obra, você estava com a revista, agora está aqui na televisão. A gente não fica meio vazia se a gente está sem
sem o nosso ministério? Com certeza. Então, falta, né? Então você tem que cuidar dos 4. Tá lá o marido meio rabugento? Vai lá, dá atenção pra ele. Você sabe o que o seu marido gosta. Não diga que ele não sabe. Você sabe se é um almocinho especial. Verdade. Se é uma dedicação, que ele quer atenção, uma massaginha no pé. se ele quer suas obrigações de esposa. Se ele quer... Você sabe o que é especial pra ele. Verdade. Faça o que é especial pra ele. Se dedicar, mas Priscila, você não imagina como que eu tô atarefada, como eu tô cansada. Não sei, você quer a sua casa edificada? Você vai pedir sabedoria pra Deus, vai se organizar e vai conseguir. E você não pode envolver, Rose, os 3 períodos. Faça uma conta, é matemática, tão fácil. De manhã, eu tô me dedicando pra quem? À tarde, pra quem? À noite, pra quem? Esse dia eu conversei com uma irmã na igreja e ela falava assim pra mim, Priscila, era domingo e ela falava, agora de manhã eu vou fazer meu trabalho, ela lida na mesma área que eu, que é arquitetura. Eu vou fazer o trabalho, o projeto, à tarde eu vou fazer o trabalho e talvez eu vou até à noite. Eu falei, amiga, hoje é domingo, você vai fazer projeto domingo? Eu sei que arquiteto vive assim, viu, gente? Eu sei que arquiteto não existe meia-noite, às 6, a gente trabalha de madrugada, tudo. Mas isso não é a vida que Deus preparou para nós, Rose. Eu acredito também que a mulher, ela precisa colocar prioridades. Isso. Ela precisa ter prioridades. Por exemplo, de repente você está ali, você tem até uma vontade de dar uma dormidinha, né, no período da tarde. Mas espera lá, quem que é a prioridade na sua casa? Né? É seus filhos, seu esposo? Poxa, vou deixar de dormir, vou fazer um bolo, não é? Vou fazer algo que agrade os meus filhos, né? E eles ficam tão contentes quando você faz algo e chega e fala, fiz pra você. Um detalhezinho, né, Rose? Verdade. Uma mesa arrumada. Verdade. Gente, então é preciso ter prioridades, né? É preciso acontecer isso nas nossas vidas, né? E você, a gente olha assim, você falando, tão novinha, né? Tão menina, e falando assim de algo que a gente acredita que você vive isso. Que Graças você a Deus. faz isso, né? E o importante é isso, você falar e viver, né? Porque a gente sabe, né? A gente vê que tem pessoas que só falam e não vivem. Não, na verdade, vivem, né? Quem convive comigo e pode estar assistindo sabe que a gente não é perfeito, né, Rose? Longe de mim querer passar para você que está me assistindo que eu sou mulher perfeita, nunca. Eu acho que o que está sendo diferente na minha vida e que está funcionando, gente, é que quando eu erro, eu estou tentando consertar bem rápido. Verdade. Então é bem aquilo que eu falei, eu arranco o brotinho e não deixo a árvore crescer do mal. Então, quando aconteceu ali, de eu deixar o marido, por exemplo, ontem mesmo, eu tive que atuar como arquiteta, eu estou trabalhando, né, num projeto, mas é algo bem simples, não é minha prioridade. E eu deixei a comida na geladeira para o esposo, mas não funcionou. Eu cheguei em casa, eles estavam todos perdidos lá, né? O esposo dando comida pro neném e tudo. E eu falei, mas gente, era só pôr no micro-ondas, esquentar. Mas eu vi que o negócio ficou desregulado. O que eu fiz hoje, que nós estamos aqui na gravação? Eu já programei. Não funcionou? Eu pedi ajuda. Não é errado você pedir ajuda, minha irmã. Verdade. Eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, você pode me dar um apoio, que hoje eu vou estar ministrando a palavra lá com a Rose? Então, Rose, eu tô aqui ministrando, mas a minha família tá bem cuidada lá em casa. Você sabe, né? Com quem a minha mãe tá me dando um apoio, que ela tá lá cuidando do Lucas, dando a comidinha pra ele, preparando um almocinho especial pro meu marido, que ele tá em casa, que ele tá de férias. Verdade. Então, eu só vou ler um versículo que fala bem isso. É uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, ela é mais valiosa do que os rubis. Antes de clarear o dia, lá em Provérbios 31, você já conhece. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos de casa e dá tarefa às suas servas. Não é errado a gente distribuir as tarefas. Ah, mas você pode estar dizendo, Priscila, então você tem empregada. Não, eu não tenho, gente. Eu tenho uma pessoa que me ajuda 1 ou 2 vezes na semana. E nos outros dias, eu peço a Deus. Vocês não imaginam, gente. Tudo a gente vai em oração, né, Rose? Mas a gente vai tudo em oração. Deus, me dá estratégia. Hoje é dia de eu gravar o programa Coração Puro, por exemplo. O que eu faço, Senhor? Eu preciso. Então, você não pode sair correndo e fazer
o teu ministério e largar a família na mão. Você tem que a obrigação de cuidar da casa, fazer comida, limpar a casa, deixar tudo em ordem, a geladeira suprida, o armário cheio, é sua. Verdade. Não é de outra pessoa. Aí você vai pregar, por exemplo, igual eu, igual a Rose. O que você faz? Você ora. Deus, manda um anjo para me ajudar. É assim que é a minha oração. E esse anjo pode ser tua mãe, pode ser tua vizinha, Verdade. Pode ser a tua amiga. Né? Deus vai preparar alguém e essa pessoa vai te ajudar. Quantas amigas eu já tive que me ajudaram? Quantas vezes a minha mãe me ajudou? Quantas vezes Deus preparou uma secretária do lar para me ajudar? Verdade. Mas você tem que dar a obrigação para alguém. Não adianta você estar aqui pregando a palavra e deixar todo mundo passando fome na sua casa. Você está aqui pregando a palavra, tem que ter alguém lá para fazer a comida. Verdade. Entendeu? Isso que nós temos que aprender. A responsabilidade. A responsabilidade é nossa. Igual eu como arquiteta. Eu que cuido daquela obra toda, quando eu estou fazendo lá o apartamento. A responsabilidade é sua, né? Eu preciso trocar a lâmpada? Não, mas eu tenho que chamar o eletricista para trocar. Na hora que o cliente chegar, a lâmpada tem que estar acesa. Verdade. Entendeu? O piso tem que estar feito. Quem fez? Não fui eu, foi o azulejista. Mas quem coordenou fui eu. Você é arquiteta da sua casa. Você que tem que dar as ordens lá. Amém. E assim, não de ser a mandona, né? O pai é a autoridade, mas quem gerencia o lar é a esposa. Que a Bíblia diz, ó, antes de clarear o dia... Ah, tem essa, né, Rose? Quer acordar 10 horas da manhã, 11 horas e quer que tá tudo em ordem. Verdade. Então, você tem que acordar cedo, preparar a comida e dar tarefa ao pessoal. Você pode falar pro filho arrumar a cama, divide, gente, né? Verdade. O Luquinha já tá me ajudando com 2 aninhos, eu vou arrumar a cama, ele pega as almofadas. Toma, mãe, pesado, pesado. Você falou algo, assim, importante, que até eu tava pensando agora, a respeito da mulher delegar, mas ela não ser autoridade, porque nós sabemos que a mulher, ela é auxiliadora, né? Ela tem que auxiliar o esposo em tudo. E tem muitas mulheres que invertem os papéis, tomam o lugar do marido. Né? Elas querem ter autoridade diante de tudo. Até mesmo elas, um tom de voz, né? E não é assim. Eu acredito que o esposo precisa ver a participação do esposo, principalmente em relação aos filhos. Se não há filhos ainda, a mulher ela precisa também estar submissa à autoridade do esposo. Por exemplo, uma mulher quer comprar um móvel, quer mudar um móvel de casa. Não é assim, vou lá, eu sei que tem dinheiro na conta, vou lá e compro. Não, ela precisa estar sujeita ao marido. Se o marido falar não, é não. Né? Eu aprendi muito com isso, porque eu queria ser, porque já vim de uma família que, né, havia isso, e eu queria ser, e o meu esposo sempre foi uma pessoa muito amável, e dentro, assim, da amabilidade dele, ele impunha, e ele sempre impôs. Falou, não dá, não quero, não é o momento certo. E eu sempre respeitei isso, mas eu queria. E tem muitas mulheres que querem isso. Mas eu gosto, né, também que o esposo... Gente, porque é uma responsabilidade que a gente não precisa carregar nos ombros, Rose. Essa responsabilidade de ser autoridade no lar... É um alívio para nós, é gostoso, gente, para nós. É bom que Deus deu para ele. Tanto é que eu quis casar com um homem que fosse o chefe da casa. E o meu marido a palavra final é dele. Eu posso, às vezes, até insistir. Eu não digo que eu não insisto. Eu falo, amor, eu tô precisando tanto. Por exemplo, lá em casa... Com jeitinho, né? Eu tô querendo tanto. Eu faço uma manhinha, né, que ele fala. E vou... Mas ele sempre fala assim, não, e eu tenho que obedecer. Verdade, sem bico, né? Mas eu acho bom isso. Ó, aqui no Provérbios 31 da fala, né? A mulher sábia, ela fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. O que eu vejo muito hoje, Rose, às vezes eu falo assim, não, a preguiça eu não tenho, isso não aparece aqui na minha casa. Ó, muitas mulheres ficam horas e horas assistindo televisão, deitadas no sofá. A gente trabalha em televisão, a gente quer que vocês nos assistem, tá?
Mas, gente, cuidado com o que vocês assistem. Às vezes Verdade. assistem horas e horas de televisão, perdem tempo. Desliga a televisão, fica Algo que não vai edificar em nada, né? Olha, Ao contrário. fica um período inteiro sem TV, sabe assim, tipo, de manhã eu não vou ligar a TV. Você vai ver como o tempo rende. Você consegue cuidar da sua casa, você consegue fazer um bolo, você consegue consertar aquela roupa que tá com furinho lá, que você faz um tempão que você tá querendo. Você faz um monte de atividades que você não achava tempo na hora que você desliga a televisão. Então, uma dica que eu dou para as mulheres que estão nos assistindo e quer se organizar, quer ter mais tempo para a obra de Deus. Para a família. Primeira coisa, para a família, desliga a televisão. Você vai ver o tempo que sobra. Olha só, gente, que tremendo, né? É uma pessoa, como eu acabei de dizer, né? Tão novinha, nos ensinando tantas coisas, né? Úteis, tantas coisas que eu acredito que vai abençoar as nossas vidas, vai abençoar a tua vida, tá ok? Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o programa de Mulher para Mulher e falando sobre esse assunto que muitas vezes intriga tanto o nosso coração, né? Ah, eu preciso fazer, eu preciso conquistar, eu preciso ter um ministério. Em Eclesiastes 3, no capítulo 3, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: há tempo para todas as coisas, há tempo para plantar, tempo para colher, tempo para nascer, tempo para morrer, enfim. Se você ainda não está vivendo, né, aquilo que você planejou, aquilo que você tem sonhado, creia que o Senhor tem tempo determinado para executar os planos dele na tua vida. E muitas vezes nós mulheres queremos assim atropelar esse tempo, queremos assim fazer de tudo para que esse tempo venha logo nas nossas vidas. Não faça isso, tá bom? Nós estamos aqui conversando com a Priscila e a Priscila tem nos abençoado, né? Falando para nós que existe um tempo para todas as coisas, existe um plano determinado, né? Um momento determinado para a gente conquistar todas as coisas, né, Priscila? Você estava me falando agora no intervalo que você tem uma rotina na sua casa. Isso. Fala para nós. Na verdade, olha, o Espírito Santo é perfeito. Amém. A palavra revelada que Deus me deu para fazer essa rotina foi exatamente essa que você citou. E você não sabia. Glória a Deus. Quando eu li aqui em Eclesiastes capítulo 3, que fala assim: há tempo para tudo, na minha Bíblia é o título. Há tempo para tudo, há uma ocasião certa, há um tempo certo para todo o propósito debaixo do céu. Verdade. Um aspecto foi lá o momento de eu me formar na faculdade, Verdade. Houve um momento de eu me casar e agora o momento de eu estar sendo uma pregadora da palavra de Deus. Além disso, o que a gente mais ouve as pessoas dizerem, Rose, para lá e para cá? Eu não tenho tempo. Eu não faço a obra de Deus porque eu não tenho tempo. Eu não cuido do meu filho porque eu não tenho tempo. Eu não faço bolo porque eu não tenho tempo. Eu não limpo a casa porque eu não tenho tempo. Isso é mentira do diabo. Verdade. Porque a Bíblia está dizendo, e a Bíblia é a verdade completa, que há tempo. Só que sabe o que está acontecendo? Você está a tempo para o propósito. Olha aqui, Rose. Há tempo para todo propósito. Quando você está te faltando tempo, você está sem tempo para fazer as coisas, porque você está fazendo coisas fora do propósito. Verdade. Como que nós duas, Rose, com a vida agitada que a gente tem, a gente conseguiu estar aqui hoje gravando, porque era propósito de Deus que nós estivéssemos aqui. Amém. Verdade. Então, amiga que me assiste, se você está sem tempo, começa a tesourar dentro da tua rotina aquilo que está roubando o seu tempo. Será que é a novela? 1 hora ali na novela? Tira essa 1 hora da novela, vê se você não acha um tempo para ler a Bíblia que você não está achando. Computador, né? Internet, Facebook, a gente gosta, né, Rose? Uhum. Mas coloca um reloginho lá. Eu só vou ficar 15 minutos no Facebook. Você não precisa mais do que isso. Uhum. Tem amigas que estão ficando horas e horas.
WhatsApp, quanto que isso tem te roubado o seu tempo? Às vezes teu marido tá falando com você e você tá ali no WhatsApp. O que é isso? Teu filho tá te perguntando uma coisa, tá falando algo que aconteceu lá na escola, algo grave, e você não tá prestando atenção que você tá aqui na mensaginha. Então, gente, pede para Deus, Deus, eu tenho tempo para o meu propósito. Eu tenho achado tempo, gente, para fazer bolo. Eu tenho achado tempo para fazer comida. Eu tenho achado tempo para cuidar do meu filho. Então, eu estou trabalhando com uma rotina que depois, se o Paulo quiser colocar na edição, ou até a gente pode colocar no Facebook do programa de Mulher para Mulher, a minha rotina. E você pode se basear nela. Gente, eu coloquei aqui, vida de oração. Primeira coisa que você tem que anotar. Quiser colocar, pega um papel, uma caneta aí, você que está no YouTube, dá um pausa, vai lá e começa a anotar. Vida de oração. A gente aprendeu com o Daniel que a gente tem que orar 3 vezes ao dia. E a gente não ora, né? Acabei de pensar nele. E o Daniel orava 3 vezes ao dia. Então eu coloquei aqui, 1 hora de oração, às vezes é difícil para quem é mãe. Faz o seguinte, 20 minutos de manhã, acorda mais cedo que todo mundo da casa e faz 20 minutos de oração. 10 minutos lendo a Bíblia, 10 minutos orando. Ah, Pri, eu não tenho assunto. Já me falaram isso, eu não tenho assunto para falar tanto assim com Deus. Então tá, então o que você vai orar? Você vai orar pela sua saúde. Mulher sem saúde não faz nada. Verdade. Não cuida da casa, não cuida do marido, não cuida dos filhos. Você precisa de saúde. Você vai orar pelo seu marido, pelos seus filhos e vai orar pelo seu ministério. Quero ver se não vai ter assunto, né? Tem muito assunto. Ora nesses 20 minutos. Após o almoço ou antes do almoço, mais 20 minutos. Você pode orar depois que você lavou a louça, né? Terminou ali o almoço, deixou sua pia limpa, arrumada. Você vai orar e vai ter mais prazer. E é importante falar também, Priscila, porque tem pessoas que trabalham, né, fora, tem mulheres que trabalham fora e fala que não tem esses 20 minutos, mas a Bíblia fala que é para nós orarmos sem cessar. Orar sem cessar. Dirigindo. Isso. É em qualquer situação. Aonde você esteja, você pode ali com o seu pensamento, né? E se você também não tem, como dizem, o que falar, começa a adorar o Senhor. Isso, glória a Deus, o Senhor, aleluia, agradecer, na verdade, que flui, não é mesmo? Orar pelo ministério, tá. Então você vai orar de manhã, à tarde e à noite. Então de manhã, antes do pessoal da casa acordar, após o almoço, que você já liberou todo mundo, já levou o filho na escola, já lavou a louça, tudo, ora mais 20 minutos. E à noite, na hora também que se todo mundo foi dormir, a mulher virtuosa está acordada e está orando. Amém. Segundo lugar, cuidar dos filhos. No meu caso, eu coloquei em segundo lugar porque eu tenho um bebê. Para mim, ele tem 2 anos, ele é um bebê. Então, ele precisa muito da minha atenção. Aí eu anotei aqui. Olha, gente, o povo dá risada quando vai lá em casa, mas é o papel colado na minha parede. Eu arranquei da parede para trazer aqui no programa para vocês, tá? Mas eu faço aqui, do Lucas. Aí. Eu anotei aqui, você vai rir. 1 banho por dia, 1 suco de laranja por dia, 1 fruta por dia. 3 mamadeiras por dia e 30 minutos de sol por dia. O pessoal tá esquecendo até de tomar sol, ficando tudo amarelo, sem vitamina D. E é importante porque você fica mais animado. Então não fica só trancado dentro do apartamento, dentro de casa, não. Sai no sol, vai tomar sol. 20, 30 minutos por dia, isso aí vai te revigorar. Vai lá no parquinho com a criança, né? Balançar a criança, vai dar uma volta na quadra. Às vezes a gente tá até acumulando gordura porque não faz uma caminhada. Verdade, Priscila. Então, gente, aí ó, vocês querem saber como eu sou magrinha? Vamos fazer caminhada. Alimentação é muito importante. Rose, esses dias eu cheguei na casa de uma pessoa, ela falou assim, eu falei, eu quero um copo d'água. Ela falou assim, mas água? Você não quer Coca-Cola? Não, eu quero água mesmo. Mas você toma água? Eu só tomo Coca-Cola. Toma Coca-Cola o dia inteiro, dá Coca-Cola para os filhos o dia inteiro. Gente, isso vai causar um mal para nossa saúde. Então a gente tem que ter cuidado com a nossa alimentação. Fazer bastante suco. Eu também conheci uma pessoa que a geladeira dela era repleta de nuggets. Nuggets, né? Pensa, menina, almoço, janta para as crianças e miojo. Quando, sabe, assim, a criança só às vezes ia na minha casa aí não tem tempo. E chegava lá e tinha uma comida diferente, nunca comi isso. Se encantava. Se encantava. Sabe, não, em casa a mamãe faz só nuggets, né? Então, gente, presta atenção na alimentação. Não compro, Rose, não compro chips, não existe chips na minha casa. Não compro quase chocolate. Quando aparece chocolate lá, o Joel comprou.
E ele mesmo come tudo. Chocolate rapidinho. eu não compro, mas meu esposo compra. Mas então, eu e meu esposo também. Que tal judiação? Esses homens, né, eles não podem. Mas assim, não fique comprando, dando essas coisas para o seu filho. O Lucas ama fruta. Ele ontem estava chorando enquanto eu estava descascando a manga. Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero. E eu descascando a manga e ele sentou bonitinho no sofá e comeu a manga inteirinha. Que lindo, né? Então, dê frutas, dê pêssego, ele ama. Todos os tipos de frutas da estação eu vou na quarta-feira. Mercado também. Aqui na minha rotina tá escrito assim, ó. Depois vai estar aí para vocês lerem. Fazer compras toda quarta-feira e todo sábado. A gente sabe que quarta-feira é dia da promoção aqui em Maringá. Não sei em que cidade do Brasil você tá assistindo, mas aqui em Maringá é a quarta verde. Então a gente vai na quarta-feira, tem a quarta da feira, né? Você enche a geladeira de frutas e verduras. Na hora, o Lucas come tomate picadinho de gosto para ele, igual que se ele estivesse comendo um doce. Tomate que picadinho. Tremendo, né? Muito então, bom. Gente, são dicas que nós estamos dando aqui, é um programa gospel, a gente sabe, mas que são importantes para você e você tornar vai uma mulher achar sábia, tempo né? e edificar a tua casa. O teu marido vai ficar contente na hora que ele sentar na mesa e ter arroz, feijão, salada, uma mistura refogada, uma mesa bonita. Coloca uma toalha bonita. Gente, esses dias eu fui numa loja, paguei R$12 no metro, não precisa fazer barra não. Você coloca uma toalha bonita na sua mesa, coloca os pratos todos iguais, coloca uma taça, essa taça que está empoeirando lá em cima, coloca na mesa para o teu esposo. Faz toda a diferença, né? Ele é o mais importante. Diz que é para a gente tratar o nosso esposo como a gente trata Jesus. Verdade. Se Jesus for almoçar hoje na sua casa, vai pôr um copo de massa de tomate? Não vai, né? Então você coloca, igual para Jesus, você coloca para o esposo. Verdade. E depois eu coloquei aqui, Priscila. né? Que eu tenho que beber 5 copos d'água por dia. Que Até eu tenho com ela, olha só. Comigo gente. mesmo. Porque se eu não beber água, Rose, eu já percebi que eu fico com fraqueza. Às vezes você tá com fraqueza, ai, não aguento fazer nada, vou ficar nesse sofá deitada aqui porque eu tô cansada. Não sabe por quê, né? É porque você não bebeu água. Vai beber tremendo, água. Gente. O programa hoje tá muito diferente. Gente, muito beber diferente água. mesmo. Beber água faz toda a diferença. Pra mim faz, Rose. E cuidar da casa. Ó, pra mim, o que eu anotei aqui? Gente, não precisa ser a super faxineira. Tem gente, Rose, que fala assim, hoje eu vou cuidar da casa. Arranca tudo que tá no guarda-roupa pra fora, aí não dá conta. Verdade. Não, gente, Fica faz enrolada, o básico. Né? Coloca tudo no lugar. Você começa juntando 5 objetos que estão fora do lugar. Se sua casa tá tão bagunçada, você não sabe por onde começar. E já aconteceu comigo, tá, gente? De tá tão envolvida com gravação de CD, DVD, não sei o quê, e não arrumar a casa. Então, começa catando 5 objetos, deixa a tua sala arrumada. Lava toda a sua louça antes de dormir. Amanhecer com a pia cheia de louça... É horrível. É horrível. Nossa, não tem coisa pior. Aguenta, você tá com sono? Não, você aguenta. Você vai adorando a Deus e vai lavando. Vai lavando, vai lavando. E quem sabe um dia Deus faz um milagre na sua vida que fez na minha. Te dá uma máquina de lavar louça. Amém. Eu orei e ganhei uma. Arrume a sua cama todos os dias. Esvazie as lixeiras. Limpe o seu piso. Organize sua casa. Amém. Você vai ter uma vida muito feliz. E por último, Rose, não sei se ainda dá o nosso tempo, falar da atividade física. Você faz, né, Rose? Faço. A Rose me contou, perguntei pra ela se eu podia falar. Atividade física, gente, o Luquinhas nasceu, nenhuma academia aceitava uma mãe com um bebê junto, porque eles falavam que o bebê podia se machucar. E eu fiz uma oração, Rose, esses dias eu falei assim, Deus, eu quero tanto ir na ginástica, eu quero tanto, Senhor, eu tô sentindo falta, o meu corpo. Eu ia dançar, pular no coração puro, não tava dando conta, porque me faltava energia. E eu orei. Gente, vocês não sabem onde é que eu tô fazendo atividade física? No centro esportivo, de graça. Ginástica, 8 da manhã, hidroginástica às 4 da tarde, você não paga nada, você faz sua atividade física. Só não faz se não quiser. Se não quiser. Perto da sua casa tem um centro esportivo, vai lá, coloca seu nome. E se você não pode sair de casa, tem na internet, você clica lá, ginástica localizada, com própria vassoura em casa, pezinho, que a gente pega um pacote de feijão numa mão, outro na outra, você faz aqui o bíceps e você consegue fazer atividade física, caminhada no parque, é tão gostoso, Rose. Verdade. Então é por aí que a gente está levando a nossa rotina, lembrando que a gente tem que ficar. Eu tô assim, né, gente? Você vê como que você pode. De manhã eu sou mãe, eu esqueço que eu sou apresentadora, cantora, que eu tenho programa de TV, que eu sou arquiteta, eu esqueço de tudo. Eu sou mãe, eu cuido do Lucas, eu faço comida para ele, eu faço suco de laranja.
eu espremo as laranjas lá e demora, né? Mas eu tenho tempo para ele. Não ligo a televisão, faço o almoço. Depois do almoço, levo ele para a escola, vou cuidar do ministério, para pagar conta, receber patrocínio, vou fazer as visitas, vou num culto da tarde, oração de mulheres, é tão gostoso, né, Rose? A gente vai, conta as novidades. E à noite eu dedico ao meu esposo. Me arrumo para ele, faço maquiagem para ele. Quando eu fecho a porta do meu quarto, sou eu e ele, na nossa intimidade, e eu faço o meu melhor. Amém. Será que você tem feito o melhor para o seu esposo? Pense nisso. Amém. Olha só, gente, que tremendo, né? Tem nos ensinado muita coisa. Ela está me ensinando muita coisa Glória aqui. a Deus. Espero que você esteja aí do outro lado também aprendendo, né? Quando você falou de oração, Priscila, eu acredito que a gente já tem falado aqui, né? Como é importante as mães orarem pelos filhos, né? E eu acho assim que o Senhor, assim, Ele tem nos chamado, né? Esse é o nosso chamado como mãe, né? Orar. E algum tempo atrás eu li algo que assim mexeu comigo, né? Falando sobre a oração, que quando os nossos filhos são pequenos, a gente tem que falar deles, né? Falar deles para Deus. Para Deus. Não, quando eles são pequenos, nós temos que falar de Deus para eles, né? Ensiná-los, né, do Senhor para eles. Agora, quando eles se tornarem mais grandes, adultos, aí nós temos que falar para Deus deles, né? Como é importante a oração. As minhas filhas já estão grandes, né? E eu tenho falado muito, tenho orado muito para o Senhor, né? Falado para o Senhor delas, né? Às vezes as mães, Rose, elas falam mal dos filhos para os outros. Verdade. E não falam para o Senhor o que está passando. Então, ao invés de você ficar reclamando, gente, eu tô cansada, falar bem a verdade, de ouvir mães falando mal dos seus filhos e das suas noras, esposos, e dos genros. Né? Então, não fala para Deus. E outra coisa também, reclamando com as filhas casadas, assim, porque você não cuida do bebê direito, você não faz isso direito, não adianta. Eu já percebi, até mesmo eu, gente, que tô sempre lendo a Bíblia, buscando a Deus, eu fico triste quando a minha mãe me critica. Então, sabe o que é melhor? Vocês orarem pelas noras e pelas filhas. Orem, fala, Deus, abençoa minha filha, dá sabedoria para ela, usa ela, você vai ver muito mais fruto na oração do que na reclamação, no murmúrio. Deus não se agrada. Amém. Amém. Muito bom. Muito gostoso está sendo, né, o programa hoje. A gente está aprendendo bastante, porque as mulheres, muitas vezes, elas acham que ser cristã, ser uma mulher temente a Deus, ser uma mulher sábia, é uma mulher bitolada, é uma mulher que ali não curte o marido, não curte a casa, não curte ginástica, né? E não é assim. O Senhor, nós somos templo do Espírito Santo, o Senhor quer nos ver bem, o Senhor quer nos ver, né, ali cuidadas, né? Mulheres sendo mulheres ali que se cuidam, que se amem, né? Que se respeitem acima de tudo, né, Priscila? Com certeza. Lembrei que você falou agora sobre o Senhor nos quer ver bem, e eu vou provar para quem está em casa, e às vezes está até lá nos criticando, sabe, Rose? Falando assim, Deus não quer saber que a gente vá em ginástica, que a gente busque cuidar do nosso corpo. Olha o que dizem, anote aí, 3 João, versículo 2, porque é um capítulo único. Amado, então para você, amada, oro para que você tenha boa saúde e Amém. Tudo lhe corra bem, assim como vai bem a tua alma. Amém. Muitas mulheres hoje estão nos assistindo hoje, são mulheres cheias do Espírito Santo, oram em línguas, repreendem o mal, são profetas de Deus, são pastoras, pregadoras, evangelistas. Essa palavra foi para mim que Deus falou primeiramente, e hoje eu estou passando para vocês, minhas irmãs, porque eu não estava cuidando da minha saúde. Vocês sabem que eu sempre fui magrinha, mas eu estava mais ainda porque eu não estava me alimentando direito, não estava fazendo atividade física, não estava me cuidando e não estava conseguindo mais cuidar da obra de Deus. Então, assim como vai bem a tua alma, assim como você é cheia do Espírito Santo, hoje o Senhor te diz, eu quero que você tenha boa saúde.
Então vá sim fazer sua caminhada. Às vezes você está super cansada, às vezes é excesso de peso. Às vezes uma atividade física faz os nossos músculos pararem de doer. Eu tinha dores nas costas, Rose. Eu tinha dores musculares, dores no ombro, no pescoço, que sarou depois que eu passei a fazer atividade física, a hidroginástica. Verdade. Eu fiquei curada. Você está certa. Então, não é pecado e a Bíblia está dizendo. Verdade. Que bom, Priscila, que bom. Tudo isso que você falou, fomos muito abençoadas, viu, pela tua vida. Glória a Deus. Tá? Eu agradeço ao Senhor pela tua presença. Quero que você venha mais vezes aqui no programa nos abençoar. Na verdade, nós estamos muito felizes com a presença da Priscila aqui. E agora, gente, eu quero fazer o sorteio de semana passada, o sorteio do livro. Quem sabe, né, você que está aí nos assistindo agora, que seja a ganhadora desse livro, né, desse presente que a livraria El Elohim proporcionou a você. E no próximo programa nós vamos sortear o DVD e o CD da Priscila Mazo, que está aqui conosco. DVDs. 2 DVDs? 2 DVDs. O CD a gente não vai ter o lançamento, ainda não está pronto. Então nós vamos sortear 2 DVDs. Olha aí que bênção. Então você que está nos assistindo, participa, né? Compartilhe o programa que você vai estar concorrendo. Amém? Vamos sortear então. Deixa eu ver aqui. Vera Lúcia Rios é a ganhadora do livro que a gente anunciou na semana passada, tá, Vera? A gente vai entrar em contato com você, tá? E eu quero agradecer a presença de todas vocês, né? Agradecer por você ter compartilhado todos os programas, agradecer por você parar um pouquinho aí e assistir, né, tudo aquilo que nós falamos aqui, tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado, aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua família, e que você tenha assim uma ótima semana, uma semana abençoada, que o Espírito Santo ministre no teu coração aquilo que precisa ser mudado, aquilo que talvez, né, tanta coisa foi dito aqui, né, tudo aquilo que nós passamos aqui saiu de dentro do nosso coração, e eu tenho certeza que tudo que você recebe é bem-vindo, né? Principalmente vindo assim da parte do Senhor. Então quero abençoar a tua vida, abençoar a tua família nesse momento, agradecer pela tua presença. Até semana que vem, que você tenha uma ótima semana e que o Senhor dirija todos os seus caminhos. Obrigada, Priscila, novamente pela tua presença. Obrigada a você. Tá?